Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa tarde nós vamos corrigir o conteúdo do terceiro capítulo, tá bom? Nós vamos dar uma recapitulada na introdução e fazer a correção das questões, tá certo? Mas antes eu não posso esquecer de pedir que Deus esteja presente em nossas vidas e que Ele possa nos proteger de todo o mal. Vamos lá. O objetivo desse capítulo é fazer com que vocês possam entender de uma forma clara o tema da independência dos Estados Unidos, né? Visto que é muito importante lembrar, trazer para nós a importância das modalidades, né? Nós vimos que os ideais iluministas foram colocados à prova, servindo de inspiração para outros eventos posteriores, né? Tais como a Inconfidência Mineira, né? A Conjuração da Bahia e a própria Revolução Francesa, tá bom? Os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo foi discutido em relação à organização do mundo contemporâneo, né? Então vamos lá para as nossas atividades. Na página de número 37. Vamos lá então. Nós vamos agora iniciar a nossa correção da primeira questão do capítulo 3, tá bom? Na primeira questão está escrito assim: temos a seguir declarações sobre os dois tipos de colonização ocorridas na América do Norte, de povoamento e de expansão. Sua tarefa é identificar qual tipo para cada afirmação, tá? Então vamos lá. Qual foi os tipos de colonização de povoamento? Então ficou assim: na letra A, colonização de povoamento; na letra B, colonização de povoamento; e na letra E, também colonização de povoamento, tá bom? Na letra C ficou colonização de exploração. E na letra D, colonização de exportação, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. A Inglaterra, ao contrário de Portugal e Espanha, exerceu um controle menos rigoroso sobre suas colônias da América do Norte. Assim, o desenvolvimento das 13 colônias baseiam-se principalmente nos interesses dos colonos e nas condições geográficas do território. Com base no que você estudou sobre a colonização do espaço norte-americano, responda. Então vem aí o enunciado da letra A, né? Dentre os fatores que levam os ingleses a colonizar a América, quais estão ligados à liberdade religiosa e ao novo tipo de desenvolvimento econômico da Inglaterra? A resposta
ela está... a sua resposta tem que estar mais ou menos assim. Alguns colonos foram para as 13 colinas por serem vítimas de perseguição religiosa. Estavam em busca de liberdade. Outros fugiram do estado absolutista e da falta de perspectivas. Além disso, por conta dos cercamentos, muitos camponeses eram expulsos de suas terras para que as lavouras se tornassem pasto para as ovelhas, cuja lã seria usada nas fábricas de tecidos, tá bom? Então essa seria a resposta da letra A. A resposta da letra B, vamos lá. Como se dava a relação das colunas do sul, do norte e do centro com a metrópole, né? Então vamos lá. As colinas do norte e do centro não produziam de acordo com os interesses mercantilistas da metrópole. E por isso observaram maior liberdade. Já as colinas do sul, por serem produtores de algodão para a Inglaterra, obedeciam ao exclusivismo metropolitano, tá bom? Na letra C, como funcionava o comércio triangular nas colinas do centro-norte? Resposta: os comerciantes negociavam com diferentes regiões, estabelecendo uma relação lucrativa entre a África, a Europa e a América do Norte, tá bom? Na letra D, por que na região da Nova Inglaterra o governo era chamado de self-governante? Então a resposta seria assim: porque naquela região existia uma espécie de autonomia administrativa. Autonomia administrativa. Vamos então para a letra D, tá? Por que na região da Nova Inglaterra o governo era chamado de self-governante? Aí a resposta é a seguinte: porque naquela região existia uma espécie de autonomia administrativa. Existia um autogoverno, ou seja, juntos regulavam os costumes e a lei. O governador era indicado pela coroa e geralmente escolhido entre as elites locais e tinha o seu poder limitado pela Assembleia, tá bom? Terceira questão: quais são as contradições existentes na Constituição Americana de 1787? A resposta, ela seria basicamente assim: a Constituição estabeleceu o voto universal masculino, tá bom?
e manteve a escravidão e desenhou os Estados Unidos como uma nação republicana, presidencialista e federativa. É interessante que você saiba, que você grave que as mulheres, os índios, os negros ajudaram afetivamente no processo revolucionário pela independência americana, tá bom? E no entanto, quando a contribuição foi elaborada, ficaram sem os seus direitos garantidos, tá bom? Na quarta questão, ela trata-se da lei do chá, da festa do chá de Boston, os atos intoleráveis, né? A resposta da letra A ficaria assim: em 1773, colonos de Boston, fantasiados de índio, lançaram ao mar o carregamento de chá de 3 navios ingleses atracados no porto, tá bom? Letra B. Que medidas ficaram conhecidas como leis intoleráveis? Então a resposta é o seguinte: o porto de Boston seria fechado até que o valor do carregamento fosse recuperado através de pagamentos dos próprios colonos, né? A colônia de Massachusetts seria ocupada por tropa do exército inglês. Os responsáveis pelo ocorrido seriam julgados na Inglaterra e todas as demais colônias haveriam de ser substituídas ao controle militar inglês, certo? Vamos então para a quinta questão. A quinta questão, ela fala sobre, ela diz assim: as alternativas abaixo diz respeito à Guerra dos 7 Anos. Assinale apenas as incorretas e em seguida corrija-as, né? Então você vai assinalar as incorretas, que está na letra A e na letra B, tá bom? Marca aí letra A, letra B como incorreta. E você vai fazer a correção aqui embaixo no seu espaço, tá bom? A alternativa A incorreta: a Guerra dos 7 Anos aconteceu entre 1756 e 1763, tá bom? Então, a alternativa A incorreta, fazendo a correção: a Guerra dos 7 Anos aconteceu entre o ano de 1756 e o ano de 1763, tá bom? A alternativa B incorreta diz assim, a correção: as tribos indígenas brasileiras em nada participaram na Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra saiu vencedora do conflito, certo? Vamos para a sexta questão. A sexta questão está dizendo assim: com o objetivo de recuperar as perdas financeiras causadas pela Guerra dos 7 Anos, a coroa inglesa estabeleceu impostos que geraram grave descontentamento entre os colonos. Abaixo, relacione as leis e as suas determinadas aplicações, tá bom? Para a letra A, vem a lei dos alojamentos, tá bom?
Então, você coloca aí o número 3, Lei dos Alojamentos. Letra B, vem a leis intoleráveis. Caramba, essa palavra não quer sair na minha língua, né? Ó. Lei dos intoleráveis, tá bom? Coloque aí o número 5. Na letra C, você vai colocar a lei do açúcar, tá bom? Lei do açúcar. Ela foi uma lei que proibia, né, a importação do rum estrangeiro e cobrava taxas do açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas. Vamos lá para a letra D. Na letra D, você vai colocar a lei do chá, a número 4, tá? E na letra E, você vai colocar a lei do selo, tá bom? A de número 2. Então, fica assim, ó. Letra A resposta é a de número 3. Letra B, de número 5. Letra C, de número 1. Letra D, de número 4. E a letra E, de número 2, tá bom? E aí estão todas as leis e os fatos que aconteceram. Para a 7ª questão, vem aí a Declaração da Independência não encerrou a questão com a Inglaterra. Mesmo a luta persistindo por vários anos, até o reconhecimento da Inglaterra, o documento foi inspirador de vários movimentos pelo mundo. Quais as razões dessa influência, né? Então a sua resposta, ela ficaria mais ou menos dentro desse contexto aqui, ó. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América refletia sobre toda a filosofia iluminista que inspirava os revolucionários da época. 8ª questão. Sobre os seus conhecimentos das histórias do Brasil e dos Estados Unidos, indique as semelhanças e diferenças históricas desses países. Essa resposta é uma resposta baseada no seu conhecimento, na sua leitura, né? Então, você precisa indicar aí na 8ª questão quais foram os acontecimentos aí do Brasil, da Europa, ali no século XVI, XVII, e aí você coloca ele aí para que a gente possa discutir futuramente em sala de aula, tá bom? Na 9ª questão, você precisa explicar a influência da maçonaria nos movimentos revolucionários na Europa e nas Américas, né? Então, você também vai indicar aí, após o sucesso da independência dos Estados Unidos, o que aconteceu na maçonaria e sucessivamente, né? São respostas pessoais baseadas aí no seu conhecimento. 10ª e última questão, né? A 10ª questão, você vai pesquise sobre a história da construção da Estátua da Liberdade e descubra o significado político dessa escultura, tá? O nome oficial dessa escultura é A Liberdade Iluminando o Mundo. E aí, você vai fazer essa pesquisa e lá na frente, quando for permitido que nós voltemos à sala de aula, nós vamos conversar sobre essa sua pesquisa. Você vai trazer ela no seu caderno, tá bom? Tudo direitinho, e eu vou analisar,
tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula do capítulo 4 com a correção, tá bom? Grande beijo para vocês e saudades. Fiquem com Deus.